Apresentaremos uma aula dos modelos predictivos de Machine Learning para cálculo de emissões de CO2 de veículos no Rio de Janeiro, Brasil, por Lady Tatiana Ballesteros e Camilo Guerreiro. Para apresentar, a apresentação a seguir mostrará modelos de aprendizagem preditiva da máquina que permite prever a concentração de emissões de CO2 correspondente à poluição veicular no Rio de Janeiro, Brasil. Para contextualizar a importância do problema de dado pelo crescimento da população mundial que gerou um aumento no setor de transportes causando impactos ambientais devido às emissões de gases de efeito estufa que representam para o Brasil 30% da causa de produção destes gases. Antes de mencionar os resultados, os modelos predictivos de Machine Learning utilizados são modelos de regressão linear, estatisticamente ajustados por função linear, optimizados por redes neurais para gerar precisão de previsão de valores, e modelos de regressão não linear, logarítmico inversado, cuadrático, logístico exponencial, que para determinar esses gases de efecto estufa gerados por vehículos, o modelos calculados utilizados variáveis algo independientes fornecido un conjunto de dados de test ou treinamento com parâmetros ideais estimados rastreando o erro de previsão de forma mais optimizada, bem como determinado por meio da distribuição normal gaussiana ou coeficiente de regressão para avaliar a habilidade dos modelos utilizados. Os resultados gerados pelo programador Python são projetados em cada modelo e descritos em detalhes para permitir a aplicação de modelos analíticos a fim de estimar os valores de CO2 no Rio de Janeiro. Os resultados mostram, ao aplicar o modelo de regressão linear, uma maior precisão. Relacionamento linear também mostram coeficientes de determinação em áreas de alto fluxo de tráfego de 0,83 e para áreas de baixo fluxo de tráfego, áreas residenciais é de 0,68 para cada dos ajustes lineares feitos gerados um plano de mitigação de controle desses gases. A partir dos modelos de previsão de emissões, a variável dependente da distância mostra uma capacidade explicativa adequada no modelo. As configurações com maior poder explicativo foram os modelos cúbicos, não lineares e quadráticos para todos os tipos de uso. O modelo ideal foi considerado como o modelo quadrático com um poder explicativo del 64,4%. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre o artigo Avaliação do Potencial Energético das Ondas do Litoral Norte Fluminense através de dados de reanálise. A matriz energética brasileira é constituída basicamente pela energia gerada pelas hidrelétricas e pelas termoelétricas, sendo que ultimamente as energias renováveis como a solar e a eólica elas têm tomado conta do cenário nacional na geração de energia. O Brasil, porém, ele tem um vasto litoral, o que pode ser aproveitado para a geração de energia, tanto através das marés quanto através das ondas do mar. Nessa figura, você pode observar que a região sudeste ela tem um potencial energético de geração através das ondas do mar de 30 gigawatts. A fórmula do potencial energético das ondas é o potencial, que é igual ao ρ, o g ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, h, que é a altura significativa, o pe, que é o tempo de energia, sobre 64π. Você calcula a quantidade de quilowatts por metro de onda que essa onda pode gerar dependendo do dispositivo de geração. E o que são dados de reanálise? São dados fornecidos pelo órgão meteorológico dos Estados Unidos, o NOAA, que eles pegam, eles coletam dados oriundos de todo mundo, fazem processar em modelos matemáticos e computacionais. Através desses modelos, eles preveem, em regiões que não têm dados, dados oceanográficos e também atmosféricos, no mundo todo, através de vários modelos matemáticos e computacionais. Por que eu tive que usar os dados de reanálise nesse trabalho? Porque os dados medidos diretamente através de os buoys ondógrafos são escassos, Num período de 10 anos. Para você fazer um estudo climatológico, você precisa de um período igual ou superior a 10 anos, o que não foi fácil de encontrar, Então eu tive que utilizar os dados de reanálise para chegar nos dados de altura significativa, período, para daí calcular o potencial energético
na região norte fluminense. Então, um dos resultados que foi obtido no artigo foram esses gráficos gerados pelo GRADES. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, a altura média no mês de setembro. Então, esses dados foram coletados dados de 2009 até 2019, de altura, período e direção das ondas. Esses gráficos foram gerados e o resultado final que foi alcançado é que é mais favorável se gerar energia através das ondas no período de março a dezembro. Pode-se perceber por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, no caso, ele é de um ponto, né, de uma região próxima ao farol de São Tomé. Então, o que a gente percebe nesse gráfico? Calculando, né, colocando os parâmetros de altura e período naquela fórmula mostrada anteriormente, que é mais favorável que se gere energia nessa região dos meses de abril a dezembro. O que é bem interessante, pode ser bem interessante como energia complementar no Brasil, principalmente nos períodos de estiagem, né? Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco, né, do artigo. Agradeço a todos. Olá a todos, eu me chamo Juan Neres e vou apresentar para vocês o trabalho titulado Climatologia de Ciclones e Frentes Frias na região da Bacia de Santos. Um trabalho de coautoria de Natasha de Carvalho, Fernanda Vasconcelos e Claudine Derekzinski. A Bacia de Santos, mostrada no mapa, estende-se desde Florianópolis e Santa Catarina até Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é uma importante região petrolífera offshore brasileira. Nela estão presentes expressivos campos de exploração do pré-sal, respondendo por mais de 70% da produção da Petrobras nessa camada. Devido à intensificação da produção e do aumento do tráfego de embarcações na região, torna-se necessário compreender a climatologia dela. Aqui no mapa é possível notar a bacia dividida em 3 regiões: a área rasa, em azul, a área profunda, em verde, e a área Cabo Frio, em vermelho. Bom, para a contabilização das frentes frias, foram tiradas saídas com intervalos a cada 1 hora da reanálise 05 do SMWF de 3 variáveis: temperatura do ar em 925 kPa, pressão nível médio do mar, e componente meridional do vento em 925 kPa também. Bom, foi realizado um cálculo, né, das médias dessas variáveis em todas as regiões e foi verificado se o dia atual, em comparação ao anterior, cumpre os 3 critérios: queda na temperatura, aumento na pressão e a componente meridional do vento positivo. Já para os ciclones, foram tiradas as saídas com intervalos a cada 1 hora de velocidade relativa do ar em 850 kPa também da reanálise 05 e utilizado o programa TREC. Bom, aqui nessa figura nós temos a climatologia das frentes frias para o período de 91 a 2020. Em azul, a região rasa, em verde, a região profunda, em vermelho, a região de Cabo Frio e em roxo, a bacia em toda a sua totalidade. O gráfico mostra também uma divisão entre todas as estações, verão, outono, inverno e primavera, e anualmente. Bom, é possível notar que as menores frequências de frente fria ocorrem no verão, com aproximadamente 10 em toda a bacia, e as maiores frequências acontecem na primavera, com 14 frentes frias. Anualmente, é possível ver que aproximadamente 49 sistemas frontais passam pela bacia todos os anos. Já para os ciclones, é possível ver que há uma disparidade bem grande entre as regiões rasa, profunda e Cabo Frio, e que os menores ciclones, as menores frequências de ciclones passam no inverno, com aproximadamente 2 ciclones, e as maiores acontecem no verão, com aproximadamente 3 ciclones em toda a bacia. Anualmente, nós temos uma média de 10 ciclones passando pela região da bacia em todos os anos. Ou seja, com isso podemos concluir que para as frentes frias a bacia apresenta os valores máximos na primavera, com 14 sistemas, e mínimos no verão, com 10. Já para os ciclones, seus valores máximos são no verão, com aproximadamente 3, e mínimos no inverno, com aproximadamente 2, e que anualmente é possível identificar em média uma passagem de 49 sistemas frontais e 10 ciclones da bacia. Muito obrigado a todos, e um agradecimento especial à Petrobras pelo suporte financeiro e fomento a esta pesquisa. Muito bem, essa é a apresentação do desenvolvimento de um sistema de detecção e alerta de descargas atmosféricas de curta distância, short range, construído e desenvolvido pelo Grupo de Fenômenos da Eletricidade Atmosférica do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. O Storm Detector Sensor, como nós o chamamos, ele é um sistema de alerta de raios de baixo custo. Ele também detecta, triangula e localiza descargas atmosféricas, gerando uma localização lat-long do mapa georreferenciado. Ele também devolve alguns produtos como o WADE Area Probability, que são áreas probabilísticas de ocorrência de raios, desenhado na tela através de elipses, uma densidade de extensão de flashes por quilômetro quadrado por intervalo de tempo, um nível de ocorrência de raios na região, a dinâmica da tempestade, analisada a partir da localização e do deslocamento do centro de cargas dessa tempestade, e a taxa
média de raios por tempestade também. O Storm Detector Sensor ele é composto por uma antena que opera na frequência do LF e do VLF, bateria, antena GPS, Wi-Fi, ligado a um microcontrolador. Ele hoje já está operando em campo, em rede, mas para esse trabalho nós fizemos algumas simulações. Nós tomamos 40 tempestades simuladas com algumas características específicas da tempestade e observamos que o erro de localização foi de 496 metros para um intervalo de confiança de 90%. Isso também nos mostrou que em uma média de 98% é a eficiência de detecção deste sensor, mostrando que de fato ele configura como um sensor capaz de monitorar e detectar descargas atmosféricas a curta distância. Numa conclusão, a gente pode admitir que o Storm Detector Sensor ele tem uma eficiência total de separação de eventos de 98%, um erro de localização em torno de 496 metros, uma eficiência de detecção de 98%, tudo isso para uma descarga Cloud to Ground. E o Storm Detector Sensor, em função do WAP, ele apresenta já de início 75% de eficiência na detecção e na indicação de ocorrência de raios numa área probabilística, que corresponde a uma área de risco. À medida que nós vamos tendo mais dados de raios monitorados naquela região, esses dados entram para dentro do sensor, são recalculados, e essa região probabilística de ocorrência de raios vai se tornando mais confiável, chegando até 98% de confiança para quando você tem mais de 30 dados anteriores de raios que fazem parte, que compunham o sistema de monitoramento do Storm Detector Sensor. Meu nome é Silvio Mantelli e nós vamos falar sobre a equalização de células de referência para uma planta de teste de módulos bifaciais. A fotovoltaica ela tem viabilidade para uso em todo o Brasil e com o seu crescimento na matriz energética brasileira também cresce a preocupação com o regimento e geração fotovoltaica. Instalações com painéis bifaciais permitem um aumento de 10 a 30% do que as instalações com módulos bifaciais e o seu rendimento depende da configuração, da instalação e do entorno utilizado. A planta de testes de painéis faciais, que é o objetivo da presente pesquisa, pretende utilizar rastreadores de uma dimensão, realizando testes de albedo com diferentes superfícies refletivas. Torna-se necessário também a equalização dos sensores e a determinação das incertezas para reduzir os erros sistemáticos. Esta é a nossa planta fotovoltaica em construção. Esses aqui foram os dados estatísticos utilizados, no qual nós vamos usar métodos pareados, e inclusive com diferenças entre tratamentos. Essa é a planta fotovoltaica, que é a planta de referência que nós estamos utilizando, a bancada de calibração de testes que nós fizemos, sistema de aquisição de dados. Então, outros sensores que são SMP22, que são utilizados para calibração, e o MS80 da Eco. Um digital, outro analógico, para medir o sensor quântico. Alguns resultados intermediários, demonstrando alguns problemas, algumas diferenças sistemáticas. Boa noite, meu nome é Lucas e eu vou apresentar para vocês o trabalho que possui o título Estimativa do Potencial Teórico de Energia das Ondas da cidade de Macaé, e aí possui como autores eu e o professor Rafael Malheiro, ambos da UFRJ do campus Macaé. Então, a cidade de Macaé ela pertence ao estado do Rio de Janeiro, como a gente pode ver aqui no mapa, e possui suas águas aí na bacia de Campos. Ela representa um importante polo de produção de petróleo no território nacional. O clima de ondas da cidade de Macaé ele é um clima bastante complexo, porque é o clima da bacia de Campos. E aí, para contornar essa complexidade, o trabalho de PIN 2003 propõe aqui essa categorização dos estados de mar de acordo com os sistemas meteorológicos predominantes no local, que seria o bom tempo e as situações de mau tempo. Os dados dessas situações de mar na bacia de Campos foram colhidos aí nos portos de Malim e Barracuda por uma boia do tipo Heaven Pit Hole e teve coleta aí financiada pela Petrobras e foram utilizados esses dados aí nesse trabalho para estimativa do potencial de onda. Esses dados eles são colocados em diagramas de dispersão, que descrevem o mar de acordo com as alturas significativas, períodos de pico, que coloca aqui um somatório de ocorrências. E aí, através desses dados, com esses dados, são preenchidas aí as funções que dão o potencial em kW por metro de extensão de onda, em função da altura significativa e o período de energia.
E aí, para calcular para outras profundidades, né, porque a boia ela colhe dados de águas profundas, foi lançada mão aí de simulações do trabalho de Rego de 2015, que simulam dados de onda para as batimetrias de 10 e 50 metros na praia de Cabiúnas, em Macaé. E aí, como resultado, a gente tem aqui esse primeiro histograma que descreve aí os potenciais de onda em intervalos, né? E aí mostra aqui o intervalo de predominância de 1 a 30 kWm de extensão de onda em águas profundas. E essa tabela aqui que é muito importante, que mostra aí quais seriam os potenciais médios para cada situação de onda nas águas aí de Macaé, que a gente tem águas profundas, intermediárias e rasas. E aí a gente pode ver que, de acordo com o mapa aqui, fornecido pelo trabalho de Carvalho, de 2010, a região aqui de Macaé teria um potencial médio disponível de 14 kW por metro de extensão de onda. E aí a gente conseguiu chegar num resultado, utilizando os dados da BOI, os dados simulados, de um potencial médio um pouquinho maior do que o estimado para a área, que mostra que Macaé tem um bom potencial. Gostaria aí de agradecer, né, a oportunidade dada para a apresentação desse trabalho. Aqui estão nossas referências. Olá a todos. A radiação solar é a principal fonte de energia para o sistema terrestre. Sua importância vai da biologia à geração de energia solar. No INPE, existe um modelo que realiza as estimativas da irradiância solar global da superfície desde 1997. Esse modelo é o GL, ele tem 3 versões e realiza as estimativas em 2 espectros, um dedicado ao visível e ultravioleta e outro dedicado ao infravermelho solar. Todos os trabalhos realizados com esse modelo avaliaram as suas estimativas na perspectiva da média diária, e os trabalhos indicam que as nuvens são as principais causas dos desvios entre simulação e observação. Aqui eu apresento as 2 saídas do modelo, onde à esquerda a gente tem o espectro do visível, com ultravioleta, e à direita as estimativas do espectro solar inteiro. Então o objetivo desse trabalho é avaliar as qualidades do modelo na região sul, na presença de diferentes classes de nuvens. Os dados são provenientes das estações do INMET e também as indicativas de nuvens do classificador de nuvens. E as estimativas do modelo GL foram utilizadas no ano de 2019. Esse ano já estava presente o sensor Rabi a bordo do satélite GOES 16. Bom, o critério da metodologia, a gente utilizou uma área de 5 por 5 pixels em torno de cada estação meteorológica. Estabelecemos um critério mínimo de 80% desses pixels para a mesma classe de nuvem, para compor a média horária, e eliminamos os outliers por análise de box plot. Então, os resultados indicam que no verão o modelo descreve bem, para ser claro, cúmulos existe uma dispersão significante, a gente tem também acirros, estratos e multicamadas. Aqui eu apresento os resultados para a estação do outono, a estação do inverno e primavera. Em relação às análises estatísticas, no primeiro quadrado a gente tem a média das observações da estação para diferentes classes de nuvens. O segundo gráfico está o erro médio, o viés. É importante destacar que esses resultados eles estão entre menos 30 a 25 watts por metro quadrado. Isso significa que o modelo é um bom descritor em diferentes classes de nuvens. Esse gráfico apresenta o desvio padrão do erro médio. E aí eu chamo a atenção aqui para esse gráfico, que é o coeficiente de correlação, onde os resultados são superiores a 0,85. E o pior caso, mas com valores significativos, é para a classe de nuvens stratus. Aqui eu apresento um ciclo médio diário para toda a região, e também para 2 estações específicas, onde à esquerda tem São Joaquim, Santa Catarina, ele descreve bem tanto no outono quanto no inverno. Existe um erro significante no verão, e como também para a estação de Santa Rosa. Existe um erro significante no verão, próximo ao meio-dia local. Então, esse trabalho conclui que o modelo GL é um bom descritor para as estimativas da irradiância solar global à superfície, mas precisa se atentar a alguns fatos da presença de algumas classes de nuvens. Obrigado. E hoje eu vou falar sobre a previsão a curto prazo de nuvens em usinas fotovoltaicas. Uma maneira de gerar energia de modo mais sustentável é por meio da utilização de painéis solares. Essas usinas utilizam conjuntos de células fotovoltaicas para converter luz solar em eletricidade. No entanto, há alguns desafios envolvidos nesse processo. Variáveis como a posição do Sol, condições climáticas, condições geográficas e a modificação de cobertura ao longo do dia desempenham um papel crucial na geração desse tipo de energia. E se tratando especificadamente das nuvens, a sua dinâmica de metamorfose ao longo do dia ainda impõe um grande desafio para as previsões meteorológicas. A mudança repentina na cobertura de nuvens ocasiona o aprisionamento e a liberação de ondas longas e curtas ao longo do dia, o que leva, por sua vez, à alteração no balanço de energia em superfície. Essa alteração no balanço de energia altera a irradiância, que é a quantidade de energia solar que atravessa em uma superfície. Essa modificação causa grandes oscilações nas redes de tensão em usinas fotovoltaicas, afetando a sua estabilidade e podendo causar prejuízos aos equipamentos conectados a ela. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver modelos na área de inteligência artificial baseada em redes neurais para prever a incidência de radiação solar em plantas fotovoltaicas. As redes neurais são modelos computacionais que são inspirados pelo sistema nervoso central do cérebro e são capazes de realizar o aprendizado de máquina e o reconhecimento de padrões. A metodologia deste trabalho foi desenvolvida a fim de identificar um padrão de trânsito de nuvens com o intuito de prever a incidência de radiação solar em um curto período de tempo.
Para tal, foram produzidos 2 conjuntos de dados por meio de captura de imagens no município de Florianópolis com câmeras apontadas para o horizonte. O dataset foi classificado em segmentação baseada na altura das nuvens e segmentação baseada na característica cruzada. Essas imagens foram anotadas à mão por um grupo do laboratório LAPIX através do programa Supervisely. O Supervisely é uma plataforma online para o desenvolvimento de visão computacional. Nesse slide, nós temos 2 exemplos da imagem original e a imagem anotada na mão. O resultado do modelo da HRNet com segmentação de classificação através da altura da base da nuvem. Para o nosso segundo modelo, utilizamos o Detectron 2. Apesar de acertar, ele não tem tanta precisão quanto o modelo da HRNet. Neste modelo, utilizamos a segmentação baseada na classificação cruzada de nuvens. Neste modelo HRNet, com segmentação com classificação cruzada, podemos observar que ele classifica a nuvem em diversos tipos diferentes. O modelo HRNet tem uma boa precisão para a classificação e estamos trabalhando para melhorá-lo. A tarefa de classificação de nuvens tem se mostrado um grande desafio com uma série de limitações. No entanto, os melhores resultados foram obtidos utilizando o conjunto de dados por segmentação baseada na classificação cruzada com a arquitetura HRNet e a métrica de validação com o coeficiente de Jacquard. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada. Jerônimo, eu vou apresentar o trabalho que tem como título Previsão Sazonal de Evasões para o Sistema Interligado Nacional, utilizando o algoritmo de previsão baseado em padrões de sequência. O trabalho trata de um modelo hidrológico de evasão. Esses modelos são representações aproximadas do ciclo hidrológico terrestre regional. Quando eles são usados para previsões, as estimativas futuras de disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica auxiliam na operação do conjunto de aproveitamentos hidrelétricos do SIM. As previsões, na escala de médio e longo prazo, mais que 3 meses, contribuem para a redução de custos operacionais e também na otimização do planejamento hidrológico sazonal. O objetivo do nosso estudo é estabelecer um modelo simples, com apenas 2 parâmetros e com baixo custo computacional, para a previsão hidrológica sazonal dos principais aproveitamentos hidrelétricos do SIM. Esse trabalho avaliou o desempenho do algoritmo de previsão baseado em padrões de sequência para um horizonte de 12 meses à frente. Esse algoritmo opera basicamente em 2 etapas. A primeira é o agrupamento e a segunda etapa são as previsões baseadas nesses agrupamentos. Nós utilizamos a métrica KGE, que tem um valor ótimo de 1 e um valor acima de menos 0,41, indica que as previsões são melhores que o modelo de previsões médias. O algoritmo foi aplicado para séries temporais de evasões naturais médias mensais de 87 estações por período entre 2009 e 2018. Na figura 1 a gente tem a imagem dos contornos das bacias hidrográficas com suas respectivas estações destacadas em azul, que foram avaliadas no estudo. O método usado para avaliar as previsões do modelo e selecionar os melhores parâmetros foi a validação cruzada, que está ilustrado no esquemático. A gente tem que os dados de cada uma das 87 estações foram divididos em 10 partições. Cada divisão ou partição possui um conjunto de dados de treinamento do modelo e teste para avaliar as previsões, com um horizonte de 12 meses. O período inicial de treinamento vai até 2018, a segunda partição tem um período de treinamento até 2017 e assim sucessivamente. A avaliação final é feita usando o KGE médio, resultante das previsões feitas nas 10 partições para os dados das 87 estações. A figura 2 mostra a probabilidade de excedência do KGE, que foi analisado por subsistema. A legenda do gráfico mostra a localização do subsistema de cada estação. A gente pode observar pelo gráfico os maiores valores do KGE foram obtidos pelas estações dos subsistemas Norte, Sudeste e Centro-Oeste, e todas as estações apresentaram desempenho das previsões melhores que a média. A figura 3 apresenta a distribuição do KGE por subsistema. A gente pode observar que o subsistema Norte, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram de forma geral um valor da média KGE superior aos demais subsistemas. O gráfico de barras da figura 4 mostra o número de estações que apresentaram previsões com KGE superior a 0,3 de cada subsistema, sendo que 59 das 87 estações que foram avaliadas apresentaram esse resultado. Como conclusão, foi verificado que o algoritmo foi capaz de identificar padrões de uma quantidade significativa de postos do SIM. O subsistema Norte, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram previsões com desempenho satisfatório. Nós também verificamos que o modelo PSF apresentou previsões com desempenho superior ao método de previsões médias para todas as estações do SIM. Com isso, finalizo o trabalho e agradeço a atenção. Olá, eu me chamo Jerônimo e vou apresentar o trabalho que tem como título Regionalização das principais bacias hidrográficas do setor elétrico brasileiro por meio de assinaturas hidrológicas. A regionalização ela tem como propósito identificar as regiões que têm um comportamento hidrológico similar, e nesse estudo a gente utilizou 7 assinaturas hidrológicas para realizar a regionalização. Essas assinaturas elas fornecem informações sobre o comportamento hidrológico das bacias.
O objetivo da pesquisa foi identificar as estações representativas do regime hidrológico do Sim e também compreender como as bacias hidrográficas se agrupam de acordo com as assinaturas que foram adotadas. O estudo, então, utilizou 7 assinaturas hidrológicas que são baseadas nas propriedades estocásticas fundamentais dos dados de vazões naturais diárias de 87 estações do Sim. O algoritmo de agrupamento K-means foi usado para a classificação dos dados das estações em grupos. E aqui nós temos os itens, as assinaturas hidrológicas que foram usadas. A média, simetria, curtose, coeficiente de variação descreve a magnitude das vazões, coeficiente de correlação autorregressivo de ordem 1 descreve a persistência das vazões de um dia para o outro. Por fim, a amplitude de fase descreve o tempo de acontecimento de eventos de vazões. Na figura 1, a gente tem a imagem dos contornos das bacias hidrográficas com suas respectivas estações destacadas em azul. Em relação aos resultados, a figura 2 apresenta os grupos obtidos após a aplicação do algoritmo de agrupamento K-means nos dados de assinaturas hidrológicas de cada posto. Foram obtidos 3 grupos conforme apresentado na figura. A gente pode observar que o grupo 3 inclui todas as estações da região sul, com exceção de uma estação que está localizada na bacia do Rio da Prata. O primeiro grupo apresentou 80% das estações localizadas na região sudeste e centro-oeste. Já o terceiro grupo, 3 das 5 estações, estão localizadas na bacia do Rio da Prata. A figura 3 apresenta a distribuição das assinaturas por grupo. Em geral, a distribuição das assinaturas do primeiro grupo apresentou uma menor variabilidade e uma tendência para valores extremos, como nós podemos observar no box plot das assinaturas. A distribuição do segundo grupo apresenta um valor de evasão elevado, com a maior valor de evasão dentre os grupos. Já o grupo 3 apresentou valores menores de evasão, de acordo com as assinaturas média, e também podemos destacar em relação ao box plot do AR1 que esse grupo apresentou uma menor correlação entre as vazões de um dia para o outro. Como conclusão, foi verificado que o algoritmo K-means aplicado às assinaturas foi capaz de distinguir 3 grupos com características hidrológicas distintas. Nós também verificamos que a proximidade espacial das bacias é um fator relevante para a similaridade hidrológica, visto que um dos grupos incluiu todas as estações das bacias hidrográficas da região sul do país, e outro apresentou a maioria das estações localizadas na região sudeste e centro-oeste. Além disso, a gente verificou que um grupo é caracterizado pelos maiores valores de evasões naturais, e nesse grupo, 3 das 5 estações estão localizadas na bacia do Rio da Prata. Com isso, eu finalizo o trabalho e agradeço a todos pela atenção. Meu nome é João Pedro, eu vou apresentar o trabalho Vórtice Ciclônico de Mesescala embebida nas ACAS associado a desastres naturais no estado de São Paulo. Os desastres naturais do Brasil têm sido observados com mais frequência e com intensidades cada vez maiores. O Sudeste lidera com 40% da ocorrência de todos os desastres naturais no Brasil, e destes, 59% estão associados a inundações. Como as inundações estão associadas a precipitações intensas, eu trouxe aqui os principais sistemas meteorológicos que causam precipitação na América do Sul, dentre eles as ACAS, que é um sistema que acaba contribuindo com grande parte da precipitação no Sudeste do Brasil, principalmente na estação do verão. Alguns estudos eles identificam as ACAS como o principal responsável pela ocorrência de desastres naturais. No entanto, esses desastres eles ocorrem de uma maneira mais local, em algumas cidades ou algumas regiões, e não em toda a banda de nebulosidade das ACAS. Dessa maneira, somente a análise na escala sinótica não é suficiente para a compreensão dos fenômenos que causam toda essa chuva, sendo importante analisar dessa maneira a mesoscala. Então, eu estudei os vórtices ciclônicos de mesoscala, que são sistemas que aparecem embebidos na banda de nebulosidade das ACAS, possuem circulação ciclônica, geralmente se formam na baixa troposfera, provocando intensa precipitação. Então, eu estudei um caso de vórtice numas ACAS do dia 11 a 15 de janeiro de 2016, utilizando precipitação observada, precipitação estimada, dados de desastres naturais do S2 e D, bem como dados de reanálise da ERA 5. Então, no nível de 850, nós temos o transporte de umidade bem característico de ACAS, em médios níveis um movimento ascendente característico de ACAS, e em altos níveis a presença da alta da Bolívia e da divergência. Aqui na imagem de satélite, na figura representada pela seta vermelha no dia 13, observa-se um grande sistema convectivo no estado de São Paulo, e posteriormente a esse dia, ainda permanece uma atividade convectiva na região, caracterizando a presença do vórtice ciclônico. Na figura de vorticidade e linhas de corrente, observa-se que o sistema ele tem início no dia 14, vai ganhando intensidade com o decorrer dos horários, e ele acaba dissipando no dia 15. No perfil vertical de vorticidade ômega e perfil vertical de divergência ômega, a gente observa que o sistema ele esteve acoplado verticalmente, possuindo uma intensa vorticidade relativa em baixos níveis, e uma intensa convergência em baixos níveis, favorecendo o movimento vertical. E quando olhamos o acumulado de todo evento superiores a 300 milímetros de todo evento de ACAS,
E ao observar somente o dia 14 e o dia 15 de janeiro, que foram os dias que ocorreu a atuação do vórtice ciclônico, nós observamos que entre 22% no CPC e 55% no INEMET foram a chuva relacionada ao vórtice ciclônico de mais escala comparado ao total acumulado das ACAS. Essa foi a minha apresentação e muito obrigado.